tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa oficina aberta de número 9 da série de colaborações do Iluminas. A gente já está aqui com mais de 140 pessoas e admitindo. E a gente vai começar agora, tá? Já comecei a nossa gravação. Hoje nós vamos falar sobre como aprimorar o uso da IA generativa com a prompteca do TRF6. E hoje é a turma de primeiro grau. A turma de segundo grau vai ser no dia 7 de outubro, também às 17 horas. Eu vou aproveitar esse início aqui de hoje, porque como a gente já está na oficina 9, talvez algumas pessoas perderam as outras oficinas abertas, e elas estão todas disponíveis no nosso site do Iluminas. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, para vocês terem uma noção de onde que ficam essas séries gravadas, e também a nossa prompteca, que fica no site. O site está bem completinho, tem várias notícias de inovação, tudo que o laboratório está fazendo. Apareceu para vocês a tela? Sim? Bom, aqui é a nossa página inicial. Todo o nosso carrossel de notícias fica aqui disponível. Inclusive, a notícia atual é justamente os novos assistentes que foram publicados na prompteca do TRF6. Todas as notícias aqui do laboratório, a POC que está sendo feita também com a possibilidade de integrar uma inteligência artificial no EPROC, todas as notícias do laboratório estão aqui disponíveis. Hoje, a nossa colaborações, né, que é a oficina 9, e toda a programação das próximas também já está disponível aqui, ó. A do dia 7, que é a IA generativa da prompteca do segundo grau. O programa TESS fica logo aqui embaixo, que essa série de informações de hoje faz parte do TESS, ele é um quarto braço do TESS. E todas as nossas colaborações ficam aqui, ó. Então, desde a primeira, que foi feita com o Felipe Damons lá em fevereiro, estão todas aqui disponíveis. Então, é só clicar e assistir a gravação. E queria também mostrar para vocês a prompteca. A internet está um pouquinho lenta. Consegui. Fica aqui, ó, nesse outro braço aqui do TESS. Então, é só rolar a tela. Aqui embaixo tem os nossos curadores, tanto de primeiro quanto de segundo grau, porque todos os prompts são testados antes e validados. E para acessar a prompteca é só clicar aqui, ó. Tem alguns assistentes que já abre direto, né, no chat GPT. E também tem os arquivos em Word, que tem todo o conteúdo de como o prompt foi elaborado. Então, a gente consegue baixar por aqui todos eles, aqui, ó, e eles vão sendo aprimorados
novos vão sendo acrescentados no site, e tem vários aqui. Então, quem não conhecia, depois dá uma olhada aqui na nossa Prompteca e no site também. Vou parar de compartilhar. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Alisson Gonçalves Cunha, que é juiz federal da Terceira Vara de Montes Claros, e logo em seguida para o doutor Leonardo Araújo de Miranda, que é juiz federal da Segunda Vara de Governador Valadares, e estão colaborando com a nossa Prompteca, são nossos gestores. Está com a palavra, doutor Alisson. Obrigado, Jaqueline. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leonardo. Eu já vou começar a compartilhar aqui, tudo bem, Jaqueline? Sim, sim. Deixa eu... Está vendo, Leonardo? Sim, está disponível. Então tá. Então, boa tarde a todos novamente. Eu gostaria de, inicialmente, dizer que a coordenação do Laboratório de Inovação TRF6 planejou este encontro com a ideia de apresentar técnicas superficiais de engenharia de prompt e mostrar como utilizar os recursos da Prompteca, algo que caberia perfeitamente no tempo recomendado de, no máximo, 1 hora. Desculpe. Mas eu e o Leonardo entendemos ser importante fazer uma abordagem geral de como usar essa tecnologia com segurança, ética e consciência dos seus limites e possibilidades antes de apresentar a Prompteca e os prompts. Então, eu tentarei expor e passar os slides em no máximo 30 minutos. Caso não seja possível, os slides serão disponibilizados pela Jaqueline e servirão como um guia de estudo e aprofundamento no tema. Eu também gostaria de lembrar que esses conceitos que eu farei rapidamente serão objeto de um futuro curso de capacitação que o TRF6 está planejando. Então, os objetivos da nossa exposição são quais? Compreender a inteligência artificial generativa, estrutura, limitações, riscos da inteligência artificial e os mecanismos e práticas para a utilização responsável dela. E depois, o Leonardo vai demonstrar como acessar a Prompteca e também ele vai exemplificar alguns assistentes utilizando eles na prática. Para começarmos nossa análise com clareza, vamos partir do conceito básico. O que exatamente estamos chamando de inteligência artificial generativa e onde ela se encaixa na nossa rotina de trabalho. A IA generativa, em sua essência, ela é uma tecnologia que cria, ela gera textos como minutas de decisão a partir de instrução dadas por nós. É crucial entender que no judiciário, seu papel, ou melhor, o papel da IA, é otimizar tarefas de suporte e não tomar decisões. Esse aspecto é muito importante porque é a principal diretriz que leva à elaboração daquela estrutura que a gente utiliza nos prompts. A máquina pode e deve se encarregar da produção da matéria bruta, minutas, resumos de peças, relatórios processuais e auxílio na classificação. Ao delegarmos à IA a produção da primeira versão estruturada do texto, liberamos nosso tempo para o que é exclusivamente humano e insubstituível, que são o quê? A análise crítica, a reflexão e a ponderação de valores.
Então, antes de usarmos o martelo, precisamos entender como a ferramenta funciona. E vamos agora para os bastidores, né? Desvendando como a IA generativa pensa em termos de linguagem e dados. Para que a IA generativa possa processar qualquer documento jurídico, da petição à lei, ela precisa converter nosso idioma para a sua língua, que é a matemática. Isso começa com a tokenização. Pensem nela como o primeiro passo da digitalização, onde o texto é quebrado em unidades em que a máquina reconhece como números. Na sequência, esses tokens são vetorizados, transformando-os em coordenadas em um espaço matemático abstrato. A genialidade disso é que o posicionamento dos vetores no espaço indica a similaridade semântica. Se pedirmos à IA para analisar automóvel, ela reconhecerá a proximidade conceitual com veículo ou carro. É essa representação numérica que permite a coerência nas respostas jurídicas que tanto nos impressionam. Agora vamos abordar cada um desses conceitos com um pouco mais de profundidade. Como eu falei anteriormente, a tokenização. Pois não, Leonardo? Desculpe interromper, Alisson. Tem alguns colegas aqui reportando a imagem congelada. Só a pergunta. Jaqueline, você consegue ver? Você está vendo a apresentação? Isso, eu também abri o microfone agora. Não está passando os slides. Está congelado na primeira tela. Como aprimorar o uso da IA generativa. Aqui Desculpa está. atrapalhar, Alisson. É só Não, uma que questão isso. técnica. Talvez descompartilhar e compartilhar novamente. Deixa eu. Você tem que compartilhar a sua tela toda, né? Não só o aplicativo. Aí quando você mudar na tela, muda também. Tá? Pessoal, o Alisson, acho que ele está reconectando aqui, tá? A gente já retoma em alguns instantes. Qual que é a ideia, né, dessa nosso encontro hoje? É que vocês entendam a estrutura, a gente já teve outros encontros, né, que falam sobre isso. A gente já teve um encontro, né, que fala sobre a generativa, em 2 de fevereiro, com o Felipe Domos. A gente já teve como construir prompts, né, com o Rodrigo e com o Naiber, né, em julho, em abril e julho. Então, a nossa ideia não é mais do mesmo, mas é porque, como a gente vai para a parte prática, na segunda parte, é que vocês tenham ideia de, quando encontrar alguma dificuldade, né, na execução dos prompts, entender o que está lá, fazer os ajustes e colocar os próprios modelos que vocês precisam no dia a dia da tarefa de vocês. Tá bom? Jaqueline, o Dr. Alisson, ele já retornou? Não. Eu estou achando, ele está na justiça, né? A internet está muito ruim. A minha, pelo menos, está, doutor Leonardo. Eu não sei como é que está. Eu vou confirmar com ele aqui. Se ele tiver alguma dificuldade, eu posso seguir. Sim, tá? sim. Eu vou pegar aqui os slides.
É, que ele não retornou mesmo, não. Vou pegar aqui os slides, e aí eu vou seguindo aqui, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela. Todos conseguem ver? Sim. Tá. Então, vou seguir aqui, tá? Então, como o Alisson havia comentado, né, a ideia da gente ter, né, a IA é ter uma ferramenta para ajudar a melhorar a produtividade, né? A gente tem acervos muito difíceis de vencer, né? Ainda mais aqui na sexta região, que recebeu, né, um histórico de processos, né, principalmente no segundo grau, processos que vieram da primeira região ali, processos antigos e com falhas de digitalização, né? A gente tem documentos que não estão acerrizados, então há uma dificuldade até da leitura da própria IA, porque a gente precisa passar por isso e, né, aumentar a velocidade de análise desses dados. Então, para isso, né, a gente tem, né, como a Jaqueline mostrou aqui na segunda parte, eu já vou mostrar para vocês também, né, onde é que está o site. A gente tem uma versão inicial e agora a gente já está no beta aqui, rodando uma segunda versão da Prompteca. Então, né, como eu mencionei, a gente já teve outros encontros aqui, vou passar muito rapidamente. Esses modelos que a gente fala, Claude, né, Gemini, né, ou o próprio DeepSeek, Manus e o GPT, eles são modelos de linguagem, né, ou seja, LLMs, Large Language Models. O que significa? Né? IA não é nada novo, né? Desde a década de 70 já se fala sobre IA. Agora, a diferença é que ela pega toda essa base de dados e ela é generativa, ela conversa com a gente, tá? E dá a impressão de que ela está pensando, mas na verdade ela não está pensando. Como o Alisson já mencionou aqui, o que ela faz é fazer uma assimilação de palavras que estatisticamente estão muito próximas uma da outra para construir frases. Né? Por isso que eles chamam de redes neurais, deep learning, tudo isso, porque seria como o aprendizado nosso também com acúmulo de conhecimento, só que ele já tem toda a internet como biblioteca para consulta. Tá? E isso é um outro problema, né? Porque ela também não diz que não sabe. Então, quando você faz uma pergunta e ela não tem uma resposta, na verdade, ela vai achar uma resposta pelo cálculo matemático, vai trazer essa resposta. E aí, do nosso ponto de vista, se ela estiver relacionada com o resultado, ok. Se ela não teve, chama alucinação. Tá? Então, o que ela faz? Ela transforma as palavras em tokens, essa tokenização. A regra é mais ou menos o seguinte, né? Cada palavra, mais ou menos 4 tokens, tá? E aí a gente passa, né, esses tokens são transformados em zeros e uns, e a forma de organização de zeros e uns são valorados, que são esses embeddings, né, as vetorizações, e ela consegue analisar em janelas de contexto. Né? Cada uma das ferramentas tem limites diferentes de janelas de contexto. O que significa? Significa que quando você manda rodar o prompt, mais os documentos que você anexa e o que ela traz, ela tem um limite, tá? Então, ela não consegue, por exemplo, analisar mais de 1 milhão de tokens, né? Ou seja, ela consegue analisar 1 milhão de tokens se você tiver na ferramenta mais avançada de algumas delas. Significa que ela vai conseguir ler muitos processos. Algumas, principalmente a versão gratuita, tem uma janela muito curta. E é por isso que quando a gente joga o processo inteiro, um PDF de 500 páginas, o trabalho não funciona. Então, um dos nortes mais importantes, né, que a gente precisa é trabalhar os dados de entrada, né, nas aplicações, né, nos LLMs. A gente vai ver aqui, né, por exemplo, embargo de declaração, eu coloquei uma coisa bem simples. O que precisa? Precisa da decisão, os embargos contra razões. Eu não preciso colocar o processo inteiro lá dentro. Isso polui, né, a análise da ferramenta. Tá? Então, sempre que for utilizar a ferramenta, precisa entender que você precisa tratar os dados para jogar lá dentro. Tá? Então, essa tokenização, né, fica aqui o slide, o Alisson já mencionou que vai disponibilizar, mas esse processo de transformar palavras em zeros e uns, né? E essa vetorização, né, é essa forma de colocar ali um cálculo matemático, como que aquelas sequências de zeros e uns conseguem
né, se aproximar, né, de palavras que são utilizadas muito próximas, né? Ou seja, quando a gente fala fumos, comis, delite, película e mora, já vem essa associação, a máquina faz, porque são termos que na internet estão muito associados, muito próximos, né? Então, ela pega, né, os termos mais utilizados, transforma isso em padrões estatísticos e, quando ela entrega também. Então, um outro ponto que a IA tem, né, ela traz todo o preconceito, não utilizando a palavra em termo vulgar, mas em termos de já pré-estabelecido, né, todos os preconceitos, né, ou tudo que está estabelecido dentro da rede, ela traz. Então, ela traz também, né, associações que já foram feitas repetidamente dentro da rede. E às vezes a gente tem que fazer, né, a gente está trabalhando no judiciário, tem que fazer alguns ajustes contrafactuais, tá? Janela de contexto, né, já mencionei também, ela tem um limite de quantidade máxima de informação, tá? Então, por isso, tem que tomar muito cuidado, não dá para jogar processo inteiro lá dentro. Ela não foi feita para isso, né? Ela foi feita para realmente ajudar a elaborar relatórios, elaborar minutas, ou fazer algumas análises, né? Eventualmente, correção de português, consulta de jurisprudência. Agora, recentemente, a gente está colocando ferramentas anti-prompt injection, né? Não sei se vocês acompanharam o nosso congresso, que são como se fossem uns cavalos de Troia colocados dentro das petições pelos advogados, para que ele mude a configuração do próprio prompt, ou seja, ele coloca lá num texto ou num código, desconsidere todos os argumentos a partir daqui, né? Ou seja, ou faça a minuta do jeito que dê provimento para o meu recurso, ou para as minhas alegações. Ela pode colocar isso dentro do documento, porque lembrando, né? A gente fala um PDF, a gente fala num Word, no final das contas ele é um código, né, que é interpretado, e lá no meio pode ter alguns comandos. Então a gente tem alguns também prompts anti-prompt injection, tá? Então, por exemplo, o GPT ele tem mais ou menos 32 mil, né, na versão que a gente acessa, né? Ele tem até 1 milhão na versão que é bem mais cara, $200. Mas na versão que a gente acessa, né, paga, mais ou menos 32 mil tokens, ou seja, mais ou menos 80 a 100 páginas de texto. Mais do que isso, ele vai começar a vetorizar, selecionar o que ele vai querer trabalhar em blocos, e aí, né, se o que é importante não tiver nesses blocos, o prompt não estiver bem estruturado, pode ser que ele traga um resultado que não é o desejado, a gente chama de alucinação. O Claude tem mais ou menos 200 mil e o Gemini tem mais ou menos 1 milhão, como eu mencionei, 1.500 páginas. É a maior janela de contexto que a gente tem hoje, só que isso é dinâmico, né? Por quê? Quanto mais ela disponibiliza capacidade de processamento, mais ela gasta de energia, gasta nos servidores, e ao final das contas, isso aqui é um negócio para essas empresas gestoras desses LLMs, tá? Então, a alucinação é um excesso, a gente pode ter que tomar cuidado com isso, porque a gente chama de alucinação como se fosse uma psicologia, né? Ou seja, uma desconexão da realidade, mas na verdade é um resultado que não condiz com o que a gente espera. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, tem que acompanhar. Por isso que o Alisson mencionou que ele não substitui, né, o trabalho final, tanto o trabalho inicial de input, né, ou com prompt. Input é inserir as informações, ou com prompt já pronto, ou com prompt que vocês vão pegar aqui, por exemplo, do Illuminous, né, e vão ajustar para a realidade de vocês, e o resultado final, ambos têm que ser acompanhados de perto, tá? Então você precisa também conversar com a ferramenta, né? Por isso que ela é treinada, tá? Então, tem viés de automação, desumanização, a resolução 615 do CNJ trata isso, né? Que a gente não pode delegar a decisão para a ferramenta. A gente também não pode pedir, né, que a ferramenta substitua um perito, né? Ou seja, faz análise aqui para mim disso aqui, vê se isso aqui é ou não é uma doença, é ou não é incapacitante. Por exemplo, na previdenciária, ela não substitui o perito, que é o médico, né? Então, e também não pode fazer prospecção, falar, juntei todas as facs aqui, né, desse réu, né, no processo criminal. Me diga aqui se ele tem tendência ou não a cometer novos crimes, para eu verificar, por exemplo, se eu vou conceder uma liberdade provisória. Ela também não pode fazer previsões para o futuro, tá? Lembrando quem assistiu o filme lá do Minority Report, ok? Então, a resolução 615, ela faz uma divisão, né? Utilização de risco excessivo, ou seja, que ela veda,
né? Ela faz uma classificação de alto risco, que dá para usar com fiscalização, e de baixo risco, que são aquelas mais repetitivas, tá? Então, eu não vou aqui dissecar a resolução 615, porque a gente tratou no Congresso, vocês têm acesso, e ela está muito fácil, muito difundida, mas ela traz um norte, né, do que pode, o que não pode, tá? Então, tem que tomar cuidado com o processo sigiloso, porque lembrando, esse processo, quando a gente joga na ferramenta, ela vai lá para um servidor lá fora, né, para ser processado para voltar. Aí, alguns cuidados que a gente pode tomar com relação a isso, a primeira coisa, né, é colocar ali, né, nas observações, configurações, dados, não utilizar a ferramenta para tratar o modelo, né, ou tratar, alguns agora colocam de um jeito mais disfarçado, dizendo assim, não vamos ajudar a colaborar todos os demais, para fazer uma pressão moral de você não selecionar. E o outro é, com tempos em tempos, apagar o seu histórico. O Alisson, tá contigo aí. Tô na resolução 615. Se você precisar, vai falando que eu vou passando aqui os slides, tá? O áudio, por favor, o áudio. Consegui retornar. A internet da Justiça Federal está oscilando. Mas é como você disse, Leonardo, em relação aos dados sigilosos sensíveis, eles já foram ditos lá no nosso seminário, só que não podemos confundir. Os dados sigilosos e sensíveis, eles não podem jamais serem inseridos na IA. Seja uma IA privada, seja a IA do poder público, seja a IA do poder judiciário. Quando o Leonardo falou que a gente pode configurar a IA para que ela não compartilhe os dados para treinamento, é apenas os dados não sigilosos. Inclusive aqui, eu dou a minha opinião no sentido de que proibir o processamento de dados sigilosos sensíveis em IA generativa desenvolvida e operada integralmente pelo Poder Judiciário, a meu ver, não faz sentido, que funcionaria como o EPROC. Pode passar, Leonardo, fazendo favor. Também, a empresa de IA generativa, isso, agora você já... Tá. Agora a estrutura do prompt, que é antes da apresentação da Prompteca. Não, eu iria falar rapidamente que a empresa de IA generativa ela está proibida de usar esses dados fornecidos pelos usuários do Poder Judiciário para treinar ou aperfeiçoar seu próprio modelo, salvo se esses dados forem previamente anonimizados na origem. Ou seja, qualquer tipo de dado que for inserido numa IA, como o Claude, o ChatGPT e o Gemini, vocês têm que acionar aquela configuração proibindo o compartilhamento dos dados com a IA. E essa configuração é só possível, se eu não estou enganado, nas assinaturas pagas. Nas assinaturas gratuitas não há essa permissão. Agora, se for uma IA do próprio Poder Judiciário, obviamente que ele pode fazer o treinamento com esses dados, desde que os dados não sejam sigilosos e nem sensíveis. Pode passar, Leonardo. Estrutura do prompt. Segundo as técnicas de engenharia de prompt, são recomendados os seguintes elementos: persona, tarefa, contexto, formato. Aí abaixo, Leonardo, acho que tem os exemplos e os marcadores. Não, eu acho que você tem que subir um pouco. Só um instantinho aqui, porque ele cortou. Tá. Eu vou sair da apresentação, aí a gente vai conseguir ver. Pronto. Isso. Aí a persona define quem a IA deve ser ao responder. Por exemplo, atue como assistente jurídico especializado em direito penal. Então, a persona é quem? Atue como assistente jurídico especializado em direito penal.
É isso que vai direcionar a IA a usar uma lógica e um vocabulário compatíveis com essa função. Quando o assessor ou o juiz coloca a persona, assistente jurídico especializado, todo aquele conhecimento parametrizado da IA, ele vai ser abstraído, ele vai ser extraído, melhor dizendo, do conhecimento parametrizado, e ela vai adotar todo aquele vocabulário e conhecimento que ela adquiriu com treinamento. E além da persona, tem a tarefa. É preciso que seja claro e específico sobre a ação que você quer que a IA realize. Por exemplo, elabore um resumo objetivo dos fatos narrados em uma denúncia, resposta à acusação e alegações finais e provas indicadas. O outro elemento importante é o contexto. Então, vocês precisam fornecer as informações de fundo necessárias para que a IA entenda o cenário. Por exemplo, trate-se de processo criminal por corrupção passiva, decorrente de denúncia pelo Ministério Público Federal, em que houve alegações finais com pedido de condenação e absolvição e diversas provas. Outro elemento, o formato. O formato é como que vocês querem que venha o resultado dado pela IA. Se vocês querem a estrutura de uma sentença em determinado sentido, vocês têm que especificar para a IA o formato. Por exemplo, 3 seções: denúncia, defesa, alegações finais e prova. Um outro elemento é a linguagem e estilo. Vocês podem colocar no prompt, responda em português simples, evitando juridiquês para facilitar a compreensão de um público leigo. A IA ela tem capacidade de imitar o estilo do juiz, imitar o estilo do assessor, ou então vocês podem utilizar até um estilo, por exemplo, do Ronald Dworkin. Todos doutrinadores, filósofos conhecidos, a IA consegue, em razão da base de treinamento, fazer esse tipo de imitação. Então, aqui é linguagem e estilo. Outro elemento que é importantíssimo são as restrições. Imponha limites claros. Por exemplo, não criar argumentos e fatos, tampouco citar doutrina ou jurisprudência que não estejam contidos nos autos. O Leonardo vai explicar que tem como a gente fazer uma citação jurisprudencial segura, mas quando não tem esse conhecimento para fazer essa citação segura, é melhor colocar uma restrição para que ela não faça uma pesquisa em uma fonte não confiável e incorpore essa jurisprudência, às vezes até alucinando, citando publicação que não existe, ministro que não existe. Então, isso é um risco, e inclusive já aconteceu aqui em Montes Claros. E exemplos. Segundo as técnicas também de prompt, dar exemplos no próprio prompt para a IA, ela consegue responder com mais precisão. Então, esses daqui são basicamente os principais elementos. Não há necessidade que estejam todos presentes, mas quanto mais complexo for o prompt, mais esses elementos precisam encontrar no prompt. Pode passar para o próximo ponto, Leonardo. Então, aqui em resumo, são as boas práticas e os erros comuns, né? As boas práticas é a clareza e a objetividade, fornecer contexto suficiente, ter uma interação com a IA e usar os marcadores. Os marcadores que tem tanto os marcadores como o Markdown são técnicas avançadas de prompt. Essas técnicas só seriam possíveis de apresentar em uma oficina específica de prompt. Agora, quais são os erros comuns? Prompts vagos, expectativas irreais, excesso de anexos, como o Leonardo falou, a gente tem que respeitar a janela de contexto e o limite. Quando há um anexo muito extenso e a IA não fala que foi superado aquele contexto, aquele limite de contexto, provavelmente ela vai começar a alucinar.
Outro erro comum é a confiança sem revisão crítica. Eu estava congelado aqui, eu não sei se o Leonardo falou do viés da automação. Falou, Leonardo? Falei muito rapidamente. Tá. É, Brifei assim, né? entendi. É porque esse viés da automação, já há vários estudos comprovando que a utilização excessiva da IA, ela traz até um declínio cognitivo, ou seja, uma atrofia cognitiva, uma dependência tecnológica e uma desaprendizagem. Então, é muito comum que vocês passem a usar e a confiar excessivamente na IA e para de ter essa supervisão humana. E quando para de ter essa supervisão humana, há esse risco de alucinação e, além disso, viola a resolução do CNJ, que fala que todo o resultado é responsabilidade do juiz, do assessor, ou seja, do servidor que operar a IA. Então, isso tem ficado comum no âmbito do Poder Judiciário, essa dependência tecnológica e essa confiança excessiva. Então, um bom prompt é como uma instrução precisa para um colaborador humano. A validação final é sempre responsabilidade humana. Leonardo, eu não sei se o tempo já se esgotou, mas eu gostaria lá de exemplificar aquele site de tokenização. Acho que a gente tá bem em cima do tempo, mas você é que manda. Tá. Não, então vamos para a Prompteca e caso haja algum tempo, a gente passa nesses sites para demonstrar como que é o funcionamento da tokenização e da representação numérica. Posso seguir aqui então, né? Pode, sim. Tá. Então, obrigado, Alisson. Obrigado, Jaqueline. Também obrigado à coordenação, né, do projeto. Né, agradeço na pessoa do Dr. Pedro. Né. A nossa ideia, então, isso que o Alisson mencionou aqui, ele é uma parte relativamente teórica. A gente está falando de algo que surgiu no final de 2023, tá, gente? Então, assim, expert mesmo no assunto, é um novo campo que está surgindo e vai ser aberto durante os próximos anos, sem dúvida nenhuma. Mas a gente já está usando, né? A gente já tem o projeto, a gente já está rodando, vocês já estão acompanhando, então a gente precisa mostrar como que isso vira para a gente algo útil no dia a dia, tá? Então essa é a ideia hoje. Eu vou de novo, né, mostrar aqui os projetos que a gente já tem com relação à Propteca, né? Espero que vocês... Deixa eu só me tirar daqui, porque senão vai entrar no loop. Os projetos que a gente tem na Prompteca, tá? Aqui é o site da Prompteca, né? No início eu estava até acompanhando. De novo, né? Você tem o iluminas.rf6.jus.br. Tá? Vocês estão acompanhando? Tá aparecendo, Alisson, Jaqueline? Tá aparecendo sim. Tá. Então, eu já coloco aqui, né? Eu escrevo prompts, né? Aí ele aparece. Ele aparece já os prompts que a gente tem, né? Toda vez que a gente coloca um prompt, ele vem para cá. Toda vez que ele é atualizado, aparece uma tagzinha nova, novo, atualizado, aprimorado. Vocês podem ir acompanhando as novidades e quando eu coloco, né, ainda tem a data da atualização. Por exemplo, revisão crítica de sentenças, né? Foi atualizado hoje pela equipe. Então, a gente tem dois tipos de prompts aqui, tá? Quando vocês olharem TRF6, foram prompts que passaram pela nossa curadoria, né? Vocês já viram ali que tem 18 pessoas envolvidas na curadoria, tá? Então, passou pela curadoria. Quando a gente tem TRF1, é um assistente, né? Qual a diferença, né? Quando você clica aqui, nos que são, né, da nossa curadoria, ele vai abrir os comandos, as informações, para que você possa verificar o que ele faz, né? Ou seja, ele está dizendo que para que ele serve, né? Ele sempre tem essa estrutura.
qual que é o perfil do que ele vai fazer. Por exemplo, aqui ele é um juiz plantonista, né? Qual a linguagem que ele vai utilizar, um plano de trabalho. Então, ele faz toda a estrutura, né? Os inputs, os outputs, o processamento, tudo isso você consegue observar. Por que isso é importante? Ah, mas eu só quero usar, eu não quero virar engenheiro de prompt, especialista em prompt. Qual que é a parte interessante? Por exemplo, se você tiver um modelo, né, como eu tenho aqui aberto, por exemplo, de embargo de declaração, deixa eu só abrir aqui, você pode colocar o final, e é isso que a gente vai usar, tá? De embargo de declaração. Deixa eu colocar aqui. No final, você pode colocar lá no final do prompt o seu modelo, o modelo que você usa, né, na sua assessoria, no seu gabinete, enfim. Aqui é o modelo, ó. Tá vendo? Tem um modelo aqui, ó. E a partir daqui, você tem todas as premissas, mas a partir daqui, ele vai entregar do jeito que você está pedindo, tá? Então, por que é tão importante esse projeto do Illuminus? Porque é o único, pelo menos que eu tenho conhecimento, que a gente disponibiliza o prompt diretamente para os usuários. O que demanda? Algum conhecimento básico para que vocês possam fazer ajustes para personalizar para a sua entrega. Então, quando vocês verificarem aqui TRF6, é porque passou pela nossa curadoria, tá? Né, logo em seguida, a gente já tem uma evolução desse site, a gente vai migrar para essa solução aqui, que é a prompteca.trf6.jus.br. Lá no Illuminus vai ficar o link, mas a gente tem aqui, né, quase que uma rede social de prompts. Significa que os usuários, né, vocês quando logarem, se for disponibilizado, vão poder entrar aqui, criar um prompt e enviar para aprovação, né, e aí isso vai para uma plenária virtual, as pessoas vão poder criticar e tal, a curadoria, né, essas 18 pessoas vão fazer a análise final, depois que eles forem aprovados, eles vão passar aqui para aprovados, e aí vocês vão conseguir ter um prompt validado, né, ele pode ser rejeitado também, tá? Ou então pode ser criticado, etc. Então, esse input, né, essa entrada dessa base de prompts, ela vai ser democrática. A gente tem alguns que a gente ainda está homologando, já tem 19 em tese homologado, aguardando aprovação, mas quando você olha aqui, você consegue ver a estrutura dele todinha, né? Então, especializado em regime de plantão, foi aquele que eu mencionei, subiu na data de hoje lá no site, tá? Então, eu pergunto se alguém ficou com a dúvida com relação a isso, depois pode até, quem não estiver assistindo de forma assíncrônica, né, na verdade, estiver assistindo de forma assíncrônica, pode voltar, mas ou você clica aqui no Baixa Aqui, ou, né, a gente, inclusive, já traz assistentes, né, por exemplo, este de pesquisa jurisprudencial, a gente chamou de Ana Paula, a gente tem prestigiado os servidores, né, e aqui, por exemplo, a Ana Paula é uma assistente de pesquisa de jurisprudência, ela busca entendimentos, etc. Então, por exemplo, eu quero saber, né, eu quero fazer uma pesquisa, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse quebra-gelo, ele vai começar a rodar o prompt, e logo em seguida, para a gente ganhar tempo, eu já posso perguntar aqui, qual o entendimento do STJ sobre reafirmação da ADR? Vou esperar ele rodar o prompt, e em seguida eu vou perguntar. E ele vai trazer de uma forma interessante, porque, por exemplo, a pesquisa de jurisprudência é um dos prompts que a gente libera a consulta na internet. Os outros a gente tem como padrão ético não liberar para evitar justamente a janela de alucinação. Então, eu já começa com a mensagem, né, dizendo aqui e tal, eu já falando sobre a resolução 615, que a gente já mencionou, que traz as balizas éticas, né, de utilização da IA, e eu vou fazer a pergunta. Primeiro, já vou dizendo aqui um erro que eu cometi, tá? O ChatGPT, que é esse modelo que a gente está usando, ele está tentando economizar processamento, porque eu falei no início, né? Significa dinheiro e alguém está pagando por isso, né? Não só a assinatura, porque hoje lá para a OpenAI ela é deficitária, né? A ferramenta é deficitária. Ela está sendo treinada, daqui a pouco, né? Ela vai ser superavitária. Então, vocês, de padrão, a gente atualizou os assistentes, mas ele acaba voltando para esse modelo aqui de autoseleção que faz a escolha. Vocês sempre cliquem no GPT
no modelo 4O, tá? Já fica esse aviso aqui. Então, aí eu vou de novo fazer a pergunta, colocando nesse processamento mais lento, né? Mas também que faz ali uma reflexão mais avançada. Então, olha só, já disse que tem um tema 955 do STJ, a gente sabe que tem, né, realmente um repetitivo, né, fixado. Aí ele traz aqui o conteúdo. Quando você quiser saber, né, as fontes, e é por isso que ele é rastreável e confiável, ele tem uma janelinha aqui que vai trazer da onde ele buscou as informações. Se você não confiar, você simplesmente pode falar, ignore, busque em tal lugar. Ele já tem alguns parâmetros de onde buscar, tá? Mas você pode customizar. Então, ele vai trazer aqui, ó, no momento que os requisitos forem cumpridos, os efeitos financeiros, etc. Eu não vou dar aula de reafirmação da DE, mas ele faz inclusive a pergunta de acórdãos recentes do STJ. Aí você coloca assim, só que aí tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque o prompt é feito para uma série de balizas, chama de guarda-reios. Mas é importantíssimo que vocês confiram, tá? Os julgados confiram efetivamente se houve essa sessão, quem foi o julgador, etc., sob pena de vocês, né, e o responsável pela assinatura também aparecerem ali nos sites, né, do Jornal Nacional e etc., tá? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. É uma ferramenta boa? É, mas ele é um norte. Precisa confirmar, por exemplo, está buscando o Jus Brasil, né? Então é um site que tem informações confiáveis, né? Um site de cursinho, estratégia da carreira jurídica, tá? Então, por exemplo, a Ana Paula é esse assistente. A gente tem diversos assistentes, tá? Vou só colocar aqui para vocês, já que foram gestados no projeto do Iluminas, tá? Então a gente tem o Francisco, que é análise de Bacens Úrtices Bajúdia, a Maria Vitória, que é o FIRAC+, que é análise de fatos, né, em processo, o João Hudson, execução fiscal, né? A gente tem o Agnaldo, que faz ementa, a Betânia, que faz informações habeas corpus, a Leda, que faz sentença civil. Então a gente tem vários assistentes. Onde é que eu vejo os assistentes? Quando você tiver aqui, ó, acesse o assistente, ele já vai abrir direto, tá? O Alisson. É só para acrescentar que a Mariana, ela fez uma indagação se poderia baixar todos os prompts, mas é como o Leonardo explicou. Esse prompt direto do GPT, você tem que ter uma conta no GPT. Mas ali tem, acesse a Ana Paula no GPT. Se você clica, sai diretamente no GPT. Mas se você quiser baixar o prompt bruto, você clica no baixe aqui. Tem como você demonstrar lá, Leonardo? Isso. Então, assim, você precisa estar cadastrado no GPT para ter acesso ao assistente. Não precisa estar na versão paga. O problema é o seguinte, sua janela de contexto vai esgotar em um dia, tá? Esse é o problema, porque a quantidade de tokens na versão gratuita, ela é muito pequena. Então, você não consegue, na versão não logada, acessar os assistentes. Mas para que eles funcionem, muito provavelmente vai precisar da versão paga. Agora, por isso que é interessante, o assistente foi feito no GPT, mas esse texto do prompt você pode levar para qualquer um, NoteLM, Gemini, você pode levar para o Copilot, você pode levar para qualquer um que você queira usar. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Só que aí a diferença é o seguinte, antes de começar a anexar as peças, você vai Ctrl+C, Ctrl+V, né, dá play, aí ele vai ler o prompt, depois você anexa as peças e segue, ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, levantem a mão aqui, né, a gente tem 166 pessoas, não fiquem acanhados, a ideia é prático mesmo. Diga, Wallace. Leonardo, só para acrescentar também, o GPT não pago, ele não está de acordo com a resolução do CNJ, porque ele não permite configurar um não compartilhamento de dados, ou seja, quando a gente usa um GPT gratuito, ele não está de acordo com a resolução. Então, pessoal, vamos fazer um hands-on aqui, ó, mão na massa, né? Já passamos pelo Illumina, já mostramos aqui como rodar um de consulta de jurisprudência, já colocamos para vocês a nova versão, né, que a gente vai ter ali de colaborativa, né, de vocês trazerem novas ideias, a gente submeter à curadoria, aprovar ou reprovar ou fazer ajustes, tá?
E aqui, efetivamente, né, eu vou pegar uma base de processos qualquer, tá? Eu tenho alguns processos tratados, até um workflow, um fluxo de trabalho que eu acho interessante. Quando vocês forem utilizar a IA, vocês estabelecerem um fluxo de seleção de peças. Então, primeiro eu vou mostrar o que não fazer, né? Quando a gente abre aqui, eu tenho aqui um de processos cíveis. Deixa eu só carregando aqui, que a internet realmente está jogando contra hoje. Cíveis, né? Quando você abre aqui, você vai ver, ó, tá tudo parte 1, parte 1, parte 1, parte 1, parte 1, tá o processo inteiro. Se eu jogar desse jeito dentro, né, da janela de contexto lá para processar, vai dar erro, né? Ou seja, é interessante que vocês estabeleçam, quando forem utilizar, um fluxo de trabalho em que as peças que vocês precisem já sejam previamente selecionadas. Então, eu vou dar um exemplo, como a gente vai usar um mais simples aqui, só para fim de exemplificação de embargo de declaração. Você abre aqui, ó, você vai ver contrarrazões, embargos, sentença, já estão tratados, né? Quando eu falo os dados têm que estar tratados, é isso que eu quero mencionar, tá? Então, eu vou lá no universo, né? Aí eu vou ver aqui eu sei que é Yasmin, né? Decisões, embargo e declaração de primeiro grau. Aí eu vou abrir, né? O prompt, eu vou mandar ele rodar o prompt, tá? Pera aí. Atualizar aqui. Eu vou anexar, novamente, né? Voltando aqui, porque eu quero... eu tenho que alterar o modelo para colocar no modelo antigo, por isso que eu parei. Aí o que eu vou fazer? Eu já tenho as peças separadas, eu fiz o download, eu peguei do eProc, etc. Eu vou jogá-las aqui na janela de contexto, embargos, sentença e as contrarrazões, né? É um embargo de sentença. A gente está na nossa conversa de primeiro grau, a gente vai ter outro de segundo grau, tá? E aí, né? Aí eu clico no botãozinho, né, de quebra-gelo aqui para anexar as peças. Então já começa analisando, né, os fundamentos, etc. Já começa tratando aqui. Eu já fiz o teste, né, e esse é o problema. Eu fiz o overtraining da IA, né? E já está com essas informações na base de dados. Mas o que ele vai trazer inicialmente é essa mensagem de aviso, quando vocês rodarem a primeira vez, e vai trazer os pontos controvertidos. Aqui, né, como ele já está com isso na base de dados, ele trouxe o resultado muito rápido. Se vocês forem olhar aqui, você vai ver que ele pensou alguns minutos para isso, tá? Minutos, na verdade, quase um minuto para isso. Ele vai trazer isso, né? Ou seja, análise inicial, tempestividade dos embargos, depois vícios apontados, ele faz análise lógica. Então, ele alegou, né, que a decisão foi carecedora de fundamentação, que o pedido de compensação é um processo tributário, né, não foi tratado no processo, ou seja, uma omissão, etc. Né? A posição da sentença, né? Aí traz aqui o que a sentença disse. Encaminhamento, relatório sucinto, prosseguir diretamente. Eu vou pedir, por exemplo, para ele seguir o relatório. Aí ele vai fazer um pequeno relatório aqui, tá? Então, traço de embargo de declaração, modelão, porque quando eu abri lá o prompt, né, vocês viram que no prompt de embargo de declaração tem um modelo no final. Eu mostrei que tem um modelo no final. Voltando aqui, deixa eu só abri-lo. Aqui, ó. Esse aqui de embargo de declaração, no final ele tem um modelo, tá? Então ele traz no modelo. Se você tiver outro modelo, você pode anexar, ou você pode inclusive anexar aqui na janela de contexto. Faça de acordo com o meu modelo. Então ele está aqui. Agora eu quero análise técnica, né? Porque lá no prompt tem esse espaço. Só uma observação, tá? Em programação, não faz diferença acento, não faz diferença maiúscula, minúscula, tá? Quando você estiver aqui na janela de contexto, não se preocupe em redigir de forma muito clara. Lógico que o resultado final tem que ser claro, e técnico e correto. Se você quiser, inclusive, você pode colocar aqui no ditar e pedir que ele faça tudo de forma verbal, né? Ou seja, você vai dando os comandos de forma verbal, ele aceita do mesmo jeito. Lógico, depois você vai ter que olhar se ele não teve na transcrição nenhum erro de digitação, tá? Nenhum erro de conversão. Então ele está dizendo o seguinte, né? Olha, com relação à análise, à fundamentação, ele está dizendo o seguinte, né? A sentença não ignora por completo, mas ela não enfrenta os argumentos mencionados. Ela não explica, né,
e isso se configura omissão relevante, ou seja, ele já fez uma análise lógica. Ele não vai só na onda, né, de confirmar a sentença. Contradição interna, né? Aí está dizendo, o fato é que a compensação não é instrumento, etc. Essa falha não se resolve de forma argumentativa, mas o vício prejudica. Ou seja, seria um caso de provimento dos embargos, tá? Sendo constatada a existência de omissão e contradição, né, e pedido pré-questionamento, deve manifestar. Aí ele pergunta aqui, ó, há fundamento? Então, sanar a omissão, sanar a contradição, né? Você quer que eu minute? Aí você vai dizer, sim, mas a gente não pode delegar a decisão, né? Enfrente os pontos e vou fazer ditado aqui, vamos ver aqui como é que fica, tá? Permitir dessa vez. Sim, eu quero que você enfrente os pontos com relação à omissão e contradição de forma técnica, a fim de resolver a menção explícita com relação ao PIS/COFINS, né, objeto ali dos créditos de IPI, e também, né, com relação à contradição, né, veja a questão da compensação. Aí pronto, né, é só um exemplo. Coloco aqui, ele vai subir esse texto, ó, tá PIS/COFINS, ou seja, faz o ajuste, né, e dou o comando de implementação, tá? Aí ele vai entender, ó, perfeito, na diretriz, na minuta, acolhendo parcialmente pedido para sanar omissões, tal. Aí já vem aqui, ó, visto, já começa, né? Tem um pequeno relatório, da omissão, ele enfrenta os pontos, tá rodando aqui da contradição, tá? Vocês veem que está no formato que está lá no prompt, já é o resultado final, o output, ok? Então, a conclusão, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar omissão, contradição. Aí, por exemplo, né, eu estou com a dúvida do resultado, há efeitos infringentes? Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho que dar vista, lógico que aqui tem as contrarrazões, mas eu teria que dar vista, né? Ok, sim, há efeitos infringentes parciais, tá? Aí ele explica o que é. Pessoal, assim, o mérito, o jurídico, não interessa aqui, tá? Eu estou mostrando para vocês a estrutura e o processamento. E, mais ainda, né? Ele não tem compromisso nenhum com o resultado. E esse é o ponto muito importante. Ok, mas não concordo com nada. Faça pelo desprovimento integral e diga que não houve omissão ou contradição. Vocês estão conseguindo ver, né? Ou seja, entendo que, ok, você mostrou os pontos técnicos, tal, mas eu quero que você faça exatamente o contrário que você fez. Ele, ok, vou reformular. E ele faz exatamente o contrário. Não tem omissão, não tem contradição. Conclusão, rejeito os embargos. Por isso tem que tomar muito cuidado. A gente não pode passar a decisão à ferramenta. Por quê? Porque ela é promíscua, no sentido de ela não tem nenhum compromisso com o resultado específico. Ela vai fazer o que você determinar. Então você utiliza ela para minutar, para fazer a parte braçal, colocar os argumentos, discorrer sobre os assuntos. E você tem que fazer nos ajustes. Existe um diálogo com a ferramenta de fazer ajustes ao momento que ela for entregando. Ah, mas para fazer tudo isso eu mesmo faço. Não é bem assim, por quê? Porque ela faz a análise muito rápido, tá? Se você selecionar os documentos, obedecer a janela de contexto, seguir um prompt bem estruturado, ela faz a análise muito rápida. E aí, o que você tem é o tal do ganho de escala, né? Você não tira a decisão do usuário, mas você passa para a ferramenta, né, as balizas e ela faz a redação. Fazendo uma comparação, né, você vai levar talvez 1/3 ou 10% do tempo que você levaria para fazer a minuta utilizando a ferramenta. Vai poder, né, avançar em ganho de escala. E uma outra coisa que a gente conversou, né, na nossa oficina do Congresso de IA é o seguinte: só vale a pena fazer prompt, realizar, estruturar prompt que você vai utilizar posteriormente, porque, né, um bom prompt ele leva um tempinho e tem umas lógicas, etc. Isso é para quando você for utilizar várias vezes. Senão você pode usar uns prompts já prontos de relatório, de pesquisa de jurisprudência, mas se a decisão for muito manual, se ela for muito artesanal,
talvez não valha a pena você usar ou você criar um novo prompt, tá? Vamos ver aqui, né? Acho assim, talvez a gente possa parar um pouquinho agora, né? Se houver alguma dúvida, algum pedido, a gente possa efetivamente demonstrar ou tentar passar para vocês. Mas eu pergunto aqui se vocês entenderam a lógica de ir no site, baixar, usar assistente ou não usar assistente, como é que anexa as peças, como é que trata os dados, como é que vê o resultado. Eu pergunto aqui, vocês podem dar o feedback, por favor, aqui no chat, tá? Eu vou parar também a apresentação para que... deixa eu ver aqui. A gente possa voltar aqui à nossa conversa, tá? A Thaís levantou a mão? Thaís? Pode falar, Thaís, se você quiser, senão manda aqui o texto no chat, tá? O Luiz está perguntando o seguinte, de acordo com a experiência, né, qual a atividade mais eficiente para usar IA e quais os casos mais fazer manualmente? Então, Luiz, é isso que eu mencionei. Por exemplo, a gente ainda está validando os previdenciários, né? O previdenciário é um caso clássico, né, de processos com grande volume, né, ou processos muito repetitivos. Ela vai ajudar bastante nesse sentido. Agora, por exemplo, uma ação criminal, uma improbidade que é única, né? Não sei quantos convênios, não sei quantos réus. Você pode usar IA para pequenas metas, para fatiar o trabalho, mas ela vai ser essencialmente manual, não vai ter jeito. Tá? Então, a IA é muito útil para ferramentas, para processos que a gente tem muito volume, porque ela otimiza o tempo de análise e de apreciação das questões. Agora, se for muito manual, né, ela pode ser uma ferramenta para te ajudar a digerir as peças desse grande processo. Mas, no final das contas, você vai ter que realmente passar por uma coisa mais artesanal. Wallace? Não, complementando, tem vários assistentes eficientes, tem o de extração de dados, tem o que faz o relatório de decisão de sentença, e tem um muito importante que é o de transcrição de audiência. Eu não sei se vocês já chegaram a usá-lo na Prompteca, ele é bem útil, tanto para o criminal quanto para o previdenciário. A gente pode pegar aquela transcrição sem contextualização do Teams e você inclui o prompt, já tem um GPT, e o GPT ele consegue contextualizar todas aquelas conversas e ainda fazer o cruzamento de eventuais contradições. Nesse caso, né, Leonardo, a gente só tem o GPT, né? Não temos o prompt bruto. Eu acho que é o de assistente do TRF1, eu precisava confirmar. O nosso a gente ainda não tem homologado na curadoria não, tá? Eu vou responder a pergunta do Marden, e aí depois se todos concordarem, eu atendo aqui o pedido da Ana Carla, tá? A gente faz uma sentença aqui. Mas está perguntando o seguinte, né? Na verdade, está reiterando a pergunta do Vanderlei. Por que mudar para a versão anterior do GPT? A 5 não seria melhor? A 5, ela vem com uma promessa, né, Vanderlei e Marden, de que ela vai escolher o que for melhor para você. Né? Tem ferramentas que são mais criativas, tem ferramentas, por exemplo, para cálculos matemáticos e etc. O problema disso é o seguinte, no final, né, isso quer dizer que a OpenAI quer reduzir a capacidade, a demanda, né, quer reduzir a demanda de processamento no servidor. Ou seja, para coisas que ela acha que não é tão importante um processamento mais pesado, ela vai indicar um processamento mais rápido. Qual o problema disso? Né? Ela tem um risco maior de erro no resultado. Então, a gente sempre recomenda para os processos judiciais, né, a nossa margem de erro é bem reduzida, né, que você utilize as versões com mais tempo de pensamento, com mais capacidade de processamento, tá? Isso para ajudar, inclusive, porque se você utilizar uma versão rápida, ela começar a trazer resultados que não tem nada a ver com o que você está pedindo, você simplesmente vai desestimular e não vai querer usar a ferramenta dizendo que ela não presta. E às vezes só nesse ajuste é o suficiente para você ter o resultado que você precisa, ou pelo menos conseguir dialogar com ela para trazer o resultado que você precisa. Tá bom? A Ana está pedindo aqui, né,
para a gente fazer uma sentença cível. Então, eu vou começar novamente aqui, tá? Leonardo, a Thaís está perguntando como incluir um prompt sem ser no chat GPT. Tá. É o seguinte, né? Vou compartilhar a tela novamente. Você Tá? quer que eu compartilhe aqui no Cloud? Você quer fazer? Não tem problema nenhum. Posso mostrar aqui, ó. Todos Pronto. estão conseguindo ver o Cloud? Só colocar aí no chat. Você está conseguindo, Leonardo? Sim. Ó, eu venho aqui no assistente virtual de prisão em flagrante. Copio o prompt. O prompt está aqui. Agora, ó, ele está anexado. Eu teria que juntar o auto de prisão em flagrante. Oi. Não está mostrando, porque eu acho que você não compartilhou a janela inteira. Compartilha a tela inteira, porque está congelado na primeira página do Cloud. Tá? É a minha internet, esse é o problema. Tá. Ficou ainda na primeira página? Está na primeira página. Talvez não compartilhar como janela. Compartilha como tela inteira. Veja se compartilhou. Não, ainda não, Leonardo? Não, está na mesma página. Compartilhar. Não, é a internet aqui. A internet tá. Tá. Eu posso fazer aqui, Washington, quer? Tô achando que ele travou. O Alisson travou também. Pessoal, eu vou compartilhar a minha tela aqui, tá? Aí eu vou mostrar para vocês. É o seguinte, né? A dúvida é como... Só confirma para mim, Jaqueline, se está aparecendo, tá? A do Iluminas, né? Isso. Tá. Então, por exemplo, eu vou fazer... Vamos pegar um de sentença aqui, né? Já que a dúvida foi sobre sentença, eu quero fazer uma de sentença. Vou pegar o TRF6, né? Já mencionei. Aí eu vou clicar aqui, baixei. Abro. Tá aqui o assistente, tá? Pessoal, eu vou rápido porque é muito operacional, tá? Copio, né? Aí eu vou abrir o diálogo aqui. Pode ser qualquer, o Cloud, Gemini, LM, sei lá, qualquer um, novo chat. Ele vem zerado. O que eu faço? Jogo aqui e mando rodar. Então ele já vai, ao invés de abrir o assistente, por isso que a gente disponibiliza, né, a estrutura do prompt. Né? Tanto o Cloud, Gemini, quanto o NoteLM, etc., você vai poder fazer isso. Joga na janela de contexto, agora, por exemplo, no LM, você precisa clicar uma nova fonte, aí você anexa o documento lá dentro, né? E aí você manda rodar. Alguns têm uma parte operacional um pouquinho diferente, mas é basicamente isso. E ele começa a rodar do mesmo jeito. Prezado colega, essa ferramenta, está falando da resolução 615, para a gente continuar, junta a petição, contestação, réplica e demais peças, tá? Aí o que eu tenho que fazer aqui? Mudar para a versão 4.0, jogo as peças e mando rodar, né, o prompt de sentença cível. Então eu posso pegar esse código, né, o prompt como se fosse um código, jogar para ele rodar, eu posso abrir o assistente direto, ou eu posso levar isso para qualquer outra LLM. Alisson, quer falar alguma coisa? Não, eu estou impossibilitado de compartilhar. Toda vez que eu compartilho, cai a internet. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o que não deve ser feito. Eu vou baixar aqui, só que para a gente não ter... Vou baixar aqui as peças inteiras para a gente ver, né, qual é, né, o problema disso. Então ele baixa, né? Quando você... Essa aqui é uma pasta compartilhada, a gente tem, né, nos drives do 365. Eu vou abrir aqui, né, deixa eu só pegar isso, colocar aqui no meu downloads. E aí, já pego essas peças, vou jogar aqui. Eu podia ter aberto o assistente, tá? Podia ter visto aqui aberto o assistente. Por exemplo, o de sentença cível é a Leda Cristina, tá?
Então, eu poderia vir aqui na Lê da Cristina e clicar no assistente. Eu joguei o código aqui. Ele terminou de anexar as peças, eu já vou dar o rodar. Provavelmente ele vai ter problema. Por quê? Porque as peças não estão tratadas, tá? Mas ele já, né, está começando a verificar aqui, ok? Então, a autora, Drogaria Jacuri, inscrita no programa tem aqui, Farmácia Popular. O que ela quer, né? Tutela de urgência para desbloqueio do sistema, liberação de valores bloqueados, condenação da União em cursos honorários, né? Porque ela teve acesso ao DataSUS bloqueado. Aí vem a contestação, né, da União, linha do tempo. Aí tabela de controvérsia. O prompt, ele coloca, o de sentença civil, ele coloca para uma análise de tabela de controvérsia. Por quê? Porque você pode ir afastando ou não. E olha que legal. Ele já diz da onde ele tirou. Tá vendo? Ó, página 5 do PDF, página 111, página 111, página 5, tá? Inicial e contestação. Então ele monta a tabela de controvérsias. Aí acabou a primeira etapa, que é o quê? A estruturação dos dados. Ele estruturou os dados. Ele gerou um sumáriozinho, gerou os pontos controvertidos, né? Agora você pode fazer a estrutura da sentença. Qual é o interessante, né? A gente tem que verificar aqui quais são os pontos. Na hora que for deferir, né, eu tenho que fazer a análise. Acolha o pedido do autor, acolha, né, a contestação nesse ponto, acolha naquele, parcialmente nesse, parcialmente naquele. Essa parte do diálogo que a gente não pode delegar para a IA, sob pena de desumanizar o processo judicial e também acabar com a nossa própria necessidade de existência do judiciário, já que a IA vai fazer o trabalho, tá? Então, mas aqui, né, eu vou, porque a gente está no curso, a gente já está adiantado na hora, eu vou dizer sim, só o sim, né? Ou seja, quer que eu elabore a minuta? Sim. Aí ele vai seguir para a sentença. Então, tá aqui, ó. Questões pendentes. Não consta produção de prova antecipada ou não. A União requeriu a utilização de todos os meios de prova, né? Pressupostos, né? Ou seja, a jurisdição é competente, as partes são capazes, a petição é apta, tá? Análise da petição judicial, né? A parte, etc. Ele vai colocando aqui todos os elementos de uma sentença civil, né? Então, o que tem que ser decidido? Pode ter tido a suspensão preventiva no DataSUS? O prazo de 5 anos foi excessivo? Teve violação contraditória, porque ela não pôde se manifestar antes? Teve prejuízo econômico, né? Então, tudo isso, ó, já colocou aqui até uns precedentes que as partes citaram no processo. Lembrando, esse prompt tem vedação de consulta à internet. Todos os que passaram pela curadoria, salvo, né, o de jurisprudência, tem vedação. Então ele está dizendo aqui, ó, precedente obrigatório. Ele trouxe dois precedentes obrigatórios, tá? Se você clicar aqui, inclusive, ele vai abrir uma janelinha, né? Ou vai fazer o download, a depender do tamanho, né? E você pode abrir, ok? Então, relatório conciso, questões, etc. Aí ele vai perguntar assim, ó, como a gente não pode delegar a resolução 615, qual é o direcionamento, né, da decisão? Preliminares, né? Não teve nenhuma. Mérito. Pode ter suspensão, o prazo foi excessivo, teve contraditório, prejuízo econômico, atos positivos legais obrigatórios específicos, né? De novo, como a gente está aqui, diga, Wallace. Não, é só para reforçar. Se o Leonardo subir esses documentos e colocar um prompt assim, ChatGPT, diga quem tem razão, ele vai dar um resultado. Se ele abrir outro chat e sobe de novo os documentos e fala, ChatGPT, quem tem razão, ele vai dar um resultado diferente do anterior. Porque a IA, ela trabalha com dados probabilísticos, é tudo estatístico. Então, não podemos usar de forma alguma para que ela faça um juízo de valor, para que ela faça um pensamento crítico. Porque ela vai dar vários resultados. Se você subir esse documento 4 vezes em 4 janelas de contexto distintos, terão 4 resultados. Depois vocês podem fazer esse teste. Por isso que o nosso prompt é passo a passo. Já houve colega que disse, mas o prompt, ele pergunta demais. Mas por que ele pergunta demais? Porque quem decide é o juiz. Quem tem o pensamento crítico é o assessor. Então, pessoal, o que acontece, né? De novo, só exemplificando. Então, eu vou, não ter preliminares, então eu vou minute a sentença de parcial procedência, determinando
que volte para contraditório e em caráter urgente, né, tutela antecedente, enfim, autorize, né, autorize a habilitação provisória na DataSUS. Novamente, o encaminhamento é importante, e aí eu vou fazer um parênteses aqui. É importante que vocês saibam da matéria. Por quê? Porque senão você entrega o comando todinho para a IA. Então, ela serve, uma pergunta que fizeram aqui, né? Como é que é bom usar? Quando você conhece da matéria. Por quê? Porque você consegue dar o direcionamento correto para ela. Ah, mas eu não conheço. Você pode usar o de pesquisa de jurisprudência, você pode se atualizar da matéria para depois usar o prompt, tá? Então, dei o comando, né? E ela vai executar, tá? Então, reconhecimento da legalidade de manutenção sem contraditório, determinação, caráter urgente, ele botou todos os pontos aqui. Então ele coloca, trata-se, tal, fundamentação, não há nulidades, no mérito, a controvérsia, né? Portanto, impõe-se reconhecer a ilegalidade, né? Tutela provisória, defiro tutela de urgência incidental para determinar imediato restabelecimento, caráter provisório, até adesão administrativa. Portanto, aí como as determinações, prazo de 20 dias, restabeleça, determine providência imediata para o prosseguimento do processo administrativo de averiguação, julgar improcedente o pedido de liberação de valores retroativos. Sucumbência, né, fixou 10% o valor da causa, como teve parcial, 50% para cada um. Não concordei, ajusto aqui, né? Não, sucumbência, ó, integral. Gente, eu não estou querendo falar sobre correta apreciação das matérias, só como uso da IA. Integral para o autor. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai passar um filtro aqui, vocês vão ver que essa parte aqui vai mudar, tá? Então, ó, julga improcedente o pedido, sucumbência, 10%, cadê? Decaiu parte do pedido, condena integralmente, né, em 10% a União. Ou seja, ele mudou o critério de sucumbência, tá? Então, uma sentença cível, lógico, né? Ah, não, muito sucinto, né? Discorra mais sobre as questões jurídicas. Está muito sucinto, discorra mais. Aí ele vai colocar um pouquinho mais de contexto. Você vai ver que vai passar de novo um filtro aqui e ele vai ampliar. Ó. Relatório, você não pediu, né, alteração no relatório, é o mesmo do anterior, mas aqui ele começou a abrir em mais tópicos. Né? Você vê que ele, inclusive, estruturou os tópicos. Tá? Então, é isso. Quando eu digo que tem um diálogo com a LLM, né, que vocês utilizarem, é isso. Você precisa dar os comandos, receber os resultados, devolver os ajustes até ficar no ponto que você precisa, tá? Então essa conversa, esse diálogo não tem como abrir mão e a decisão final também não pode ser delegada para ela, sob pena de correr um risco muito grande na utilização da ferramenta e ainda violação ética lá da resolução 615. Vamos ver aqui, Watson, tem mais alguma pergunta? Vou parar o compartilhamento, pessoal. Deixa eu ver aqui, peço para a Jaqueline também ajudar, né? Tá, Se tiver o alguma Rafael dúvida... está perguntando se pode utilizar o Google IA Studio. Rafael, segundo as minhas informações, o Google IA Studio, ele não tem essa configuração de não compartilhamento dos dados, ou seja, se você utilizar ele, em tese estaria violando a resolução. Então, sempre é bom verificar se tem essa configuração que impede o compartilhamento dos dados inseridos com a base de treinamento do modelo. Eu acho que também tem que tomar cuidado com o seguinte, tá? Eu acho que o IA Studio ele não é feito, é generativo, etc., mas ele não é feito para esse tipo de processamento. Toma cuidado com relação a isso, né? Eu acho que ele é mais para visual, para projetos visuais, etc. Existem ferramentas de edição, né, de Photoshop, essas coisas assim, que elas são mais utilizadas por desenvolvedores ou por pessoal do marketing, etc. Tá? Eu acho que o IA Studio não é
por exemplo, do Google é o Gemini, salvo engano, acho que o que ele usa com capacidade de processamento textual aqui é o Gemini, tá? Então, hoje a gente tem uma disseminação muito grande de modelos, né? E cada um tem um código direcionado a uma finalidade específica, né? Você vai ter direcionados à área médica, análise de imagem, edição de texto, edição de imagem, etc. Tá? Mabel perguntando, o que significa que a peça não foi tratada? O que quer dizer a peça não foi tratada? Significa, na verdade, que o processo não foi tratado, tá? Ou seja, você não selecionou as partes importantes para jogar dentro da ferramenta. Por quê? Porque aí você coloca muita informação para ela processar desnecessário. Certidão de intimação, certidão de não intimação, certidão de publicação, né? Tudo isso, ela polui a análise, né? Você, se não for essencial a análise, ela polui porque ela ocupa tokens à janela de contexto. Então, você trata as informações do processo para jogar dentro, né? E depois, num bom prompt, ele vai estruturar isso de uma forma lógica para você apreciar os pontos, tá? Leonardo, só complementando, também o tratamento das peças ou os documentos, vocês precisam observar qual IA que vocês estão utilizando. Por quê? O ChatGPT tem uma falha muito grande. Se for um PDF não pesquisável, ele não consegue lê-lo. Você tem que colocar ele como uma imagem diretamente na janela de contexto. Eu gosto de usar o Claude porque ele consegue ler o PDF em partes pesquisáveis e em partes não pesquisáveis. Ok, pessoal, a gente já está, eu acho que bem estourado o nosso tempo aqui da nossa colaboração, né? Eu pergunto se alguém tem mais alguma dúvida que a gente possa esclarecer. A gente vai estar sempre disponível, tem outros eventos aqui, mas se não tiver mais nenhuma dúvida, deixa eu ver aqui, a imagem está congelada, deixa eu ver, peraí. Tem a Candice está perguntando se tem que assinar a versão paga do ChatGPT. Não, você pode usar o Claude, você pode usar o Gemini, mas o Gemini, na versão gratuita, ele não tem essa configuração de não compartilhamento de dados. O Claude também, salvo me engano, é assim também. E o ChatGPT também. Então é preciso conferir isso antes de utilizar. E toda ferramenta que for open source, por exemplo, DeepSeek, que é chinês, ele tem um compartilhamento automático, então não pode utilizar. O Minuta IA é uma boa ferramenta, mas é bom lembrar que ela não é uma inteligência artificial. Ela é uma interface que utiliza os motores do Claude, do Gemini, do ChatGPT e assim por diante. Então, quando o Art está falando de treinar, você vai clicar lá no modelo que você estiver usando, nas configurações, dados, e vai bloquear ele treinar o modelo, treinar o servidor, treinar para todo mundo. Cada um fala de um jeito, tá? Quando você... Deixa eu ver aqui. Só posso usar o GPT, a Candice está perguntando. Na verdade, não, né? Justamente, o que eu mostrei é o seguinte, você pode clicar lá no baixo aqui, pegar esse texto e levar para qualquer modelo que você estiver usando. Agora, a recomendação é que você use o modelo, né, de texto, né? Não use modelo de imagem, outros tipos de modelo. A gente já citou vários aqui. Gemini, Claude, tem o Perplexity, tem o ChatGPT, tem NoteLM. Então, você tem vários modelos. A gente não recomenda os da China porque a gente não sabe como que esses dados são tratados, como DeepSeek, humanos. Tá? O TRF6 já está em tratativas com alguma plataforma? Aí, tá? Deixa eu ver aqui, Paulo. A gente tem, né, a corregedoria está começando a fazer o levantamento do que está sendo utilizado pelos servidores e pelos juízes, e eu acho que em breve eles vão tomar decisões com relação a isso. Né? A resolução 615 fala que o ideal seria que o tribunal disponibilizasse uma ferramenta própria, né? Ou o judiciário disponibilizasse uma ferramenta própria. Hoje a gente está longe disso. Então, é muito provável que a gente tenha uma ferramenta, seja acompanhado pelo tribunal, por meio de prestações de informações, as ferramentas que serão utilizadas, né, pelos servidores e pelos juízes. Tá bom? Copilot a gente tem no 365, né? Ele, em termos de capacidade de processamento, Domingos, é um dos que tem menor capacidade comparado com essas outras, tá? Isso, ó, né, o Alisson colocou aqui.
tá bom? Então, pessoal, novamente, né, peço desculpa, a gente já está aqui adiantado da hora, tá? Sabrina, quem estiver fazendo curso pós-graduação, sobre o acesso aqui, troca de informações. É isso aí, gente. Vamos trocando as informações, mas eu vou, né, primeiro agradecer o Alisson, né, por dividir aqui esse espaço, né, e a gente precisa fazer uma observação. Ninguém aqui é expert, pós-graduado e, enfim, o cara é sumidade no assunto. É muito recente esse assunto, né? A gente está, né, trabalhando aqui com vocês para ajudar a melhorar nossas dores, nossos problemas que a gente tem no dia a dia, tá? Mas logo nessa versão nova da Prompteca, vocês vão ser chamados a colaborar, quem quiser, claro, a colaborar, a trazer novas ideias, a gente vai discutindo, né, de forma virtual lá dentro. Mas, novamente, agradeço, né? Não sei se o Alisson gostaria de fazer uso da palavra, mas já fico aqui à disposição para a Jaqueline poder fazer o encerramento. Eu também agradeço, muito obrigado pela participação conjunta, Dr. Leonardo. Eu acho que a internet ela ficou oscilando, foi pela quantidade de participantes. A Jaqueline, eu acho que depois vai ter que conferir isso, porque o próprio Teams também tem uma limitação. Então, talvez tenha sido isso que comprometeu um pouco. Mas, de qualquer forma, obrigado. E, pessoal, queria muito agradecer ao doutor Alisson, ao doutor Leonardo. Passou do horário? Passou, mas todo mundo ficou aí. Todo mundo ficou aguardando terminar, agora que as pessoas estão saindo de fato. E realmente a internet, doutor Alisson, aqui para mim também no laboratório ficou ruim, mas para o doutor Leonardo não. E também está na justiça, então eu não sei se a gente que deu azar aí de pegar uma rede ruim. Mas queria agradecer mesmo a todos e falar da próxima oficina, que vai ser no dia 7 de outubro. É de segundo grau, mas quem tiver disponibilidade, gente, é só fazer a inscrição lá no link e acessar o site do Iluminas, que está lá disponível. E é isso. Até a próxima, pessoal. Obrigada.